vezes se descobre e se empodera no solitário. Dani, né, que aí está na coordenação geral, né, de cursos lá na PREG, os cursos de graduação. E aí, Dani, a gente vai trazer mais a proposta, né, desse momento é a gente discutir um pouco mais da PLE. No caso, ao longo desse semestre, a gente encontrou algumas dificuldades, algumas dúvidas que foram surgindo em relação à PLE, o que é que pode fazer, o que é que pode fazer, para onde é que vai, para não sei. E a ideia desse momento da gente é mais um bate-papo. Então, quem quiser já falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, botar alguma dúvida, pode se inscrever aí, né? Sempre levantando a mão, se inscrevendo através do chat, ou se quiser mandar pelo chat mesmo a dúvida, né? Dani pode fazer a leitura, eu faço a leitura aqui e a gente tira essa dúvida. E a gente tem até... Foi rapidão. A gente já tem, antes, Dani, a gente fez um questionário com os professores, né? Pedindo algumas opiniões em relação ao EPEP e tal. E aí neles já surgiram algumas dúvidas em relação ao PLE, né, o regimento. E aí eu queria já lançar a mão para tu dessas dúvidas. E aí tu vai respondendo e depois a gente passa as palavras já pro pessoal. Pode ser? Tá fechado o microfone. Que sorte a minha, boa tarde aí, entrar justamente quando o professor Marco estava falando, a voz dele, eu já assisti acho que umas 5 palestras dele, em vários departamentos diferentes, porque depois da abertura do PLE, ele foi convidado por muita gente, né? Então, toda vez eu estou presente e cada palestra dele, na verdade, ele consegue se superar. Eu acho que os comentários de vocês, né, Andréa e Caio aí falando também, eu acho que fez com que ele se motivasse mais, e as palavras dele realmente são... Esse cara, ele é maravilhoso, né? E eu tive a sorte de pegar ainda um pouco da fala dele. Se eu soubesse, eu tinha entrado antes. Então, valeu aí, obrigada aí pelo convite. Eu estou na minha casa, é o lugar que eu me sinto mais à vontade para estar, eu conheço cada um de vocês, eu estou muito feliz, obrigada por terem me chamado. Eu não sei se eu vou conseguir responder a todas as inquietações ou perguntas, mas como eu trabalhei na construção do PLE desde o iniciozinho, né, com um aprofundamento nas resoluções, nas portarias, né, nas diretrizes normativas, eu acabei absorvendo muita coisa. Eu espero que eu possa ajudar aí nas perguntas. Tranquilo. Não, eu vou passar logo para as dúvidas para o pessoal, e caso não seja contemplado, aí eu faço as perguntas, tá, Dani? Tá, tranquilo. Então, eu quero passar a palavra agora para Diogo. Diogo, pode mandar as tuas perguntas aí, tua fala. Não, Osmar logo, depois eu falo. Pronto, então beleza. Então, Osmar, pode falar. Ok, então boa tarde a todos novamente. Boa tarde a Dani. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os responsáveis, né, pelo desenvolvimento do PLE. Foi um trabalho muito árduo, eu tenho certeza, mas eu encontrei um pouco de dificuldade quando eu fui analisar, em especial, né, quando fala um pouco do gerenciamento do professor, mais especificamente no artigo 35, né, que fala sobre as avaliações, né. Nesse artigo 35 diz que a avaliação também pode ser feita de uma maneira contínua, né? Em relação do ponto de vista docente. Tudo bem, né? Mas, quando nós vamos analisar, né, colocar no sistema do ponto de vista do SIGA, né, no SIGA ainda continua, né, tendo 2 entradas, né, a primeira VA e a segunda VA e a terceira porventura e a final. Aí a minha inquietação tudo bem, né? Será que não poderia, né, ter uma entrada no SIGA para que aquele docente que está fazendo essa avaliação continuamente, né, colocasse uma nota única? Né? Isso é uma grande inquietação que eu tenho. A outra inquietação, né, é em relação às atas, né? Porque no PLE, eu analisei todo o PLE, e não tem nada que esteja relacionado, caso eu esteja enganado, por favor, me corrija, em relação às atas de avaliação. Então ficou, de um certo modo,
Eu não sei se é aberto, se foi uma falha, ou se não haveria a necessidade de ter um artigo falando sobre as atas. Né? Há um artigo falando sobre os diários. Né? Os diários devem ser entregues, né, à coordenação, né, e mandado um e-mail para o apoio acadêmico. Mas não tem nada relacionado às atas das provas. Né? Então, o que você poderia, Dani, falar em relação a isso? Né? Uma inquietação que eu tive logo no início, né? Eu procurei o professor Diego, né? Eu mostrei para ele essa indagação e realmente não tem nada relacionado a esses dois fatos que eu falei nesse momento. Tá? Então, obrigado, Dani. De nada. Osmar, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o SIGA, a gente tem um script do SIGA que ele é formado a partir da federal. E algumas coisas a gente consegue configurar para rural, mas nem tudo. Então, o que é que aconteceu? Não sei se vocês lembram, talvez os professores não, mas Diogo e Alan com certeza vai saber disso. No início da matrícula do PLE 2020.3, a gente teve um problema de sobrecarga, a carga horária que foi estabelecida era 240 horas. E acabou que os alunos, quando foram se matricular, eles podiam, por exemplo, se matricular em 4 de 60, que dá 240. Mas alguns alunos conseguiam se matricular em 5, em 6, então ultrapassava esses 240. E por que a gente não conseguiu limitar isso? Porque a gente não consegue configurar esse fato especificamente no nosso SIGA. A gente não tem como mudar isso, a não ser que a federal faça isso. Qual foi o grande problema do PLE com relação ao SIGA? Eu vou entrar para as outras coisas que você falou. O SIGA, a federal, ela se atrasou, eu não vou dizer se atrasou, mas ela construiu o PLE dela depois do da gente. Toda a construção de resolução que a gente fez, a 085/2020, do PLE, a gente começou a trabalhar muito antes da federal. Quando a gente construiu a resolução, que a gente aprovou, o pessoal da federal não tinha aprovado, tanto que o semestre da gente começou primeiro do que o deles. Então, quando eles começaram o semestre dele, que eles colocaram as regras dele, a gente já tinha colocado a nossa. Aí o pessoal do operacional, do NTI, que não é mais NTI, é STD, não conseguia configurar. Então, a gente teve que entrar com a solicitação para a reitoria da federal para ajustar. Então, esses ajustes, alguns ajustes, foi uma falha, claro que foi uma falha, mas foi uma falha que a gente não conseguia corrigir, entendeu? Porque, como era a primeira vez que a gente estava vivendo uma condição dessa de um período extraordinário, porque uma coisa é ter uma greve e a gente voltar ao semestre, e a outra coisa é você criar um semestre dentro de outro semestre, que praticamente foi o que a gente fez. O semestre 2020.1 está suspenso e a gente criou um outro período letivo. Tanto que depois vocês vão ver lá, as notas vão ser inseridas em 2020.1, no histórico do aluno. Então, assim, muitas questões que foram colocadas no PLE ao longo desse, a gente não vai ter como mudar, infelizmente. Tanto que a gente já atualizou a resolução, hoje não é mais 85, é 185 de 2020, já foi aprovada. Não sei se vocês têm ela, foi aprovada recentemente, ela substitui a 85, que é essa que você estava mostrando. Aliás, eu acho que você estava mostrando o regulamento, que é o maior. A gente não consegue mudar, simplesmente a gente não consegue, né? Porque é uma questão realmente operacional do SIGA, né? Que a gente não tem a liberdade de fazer a mudança. É meio que as nossas regras têm que ser de acordo com as regras da federal. Aí você pergunta sobre a ata. A ata, no ensino remoto, algumas questões elas são bem complicadas. A gente consultou o setor jurídico para ver se era possível a gente mandar a nossa ata, o aluno tirava uma foto, assinava e mandava, e assim a gente fazia. Ou a gente pegava um PDF no arquivo, aquele arquivo do PDF que é possível fazer assinatura eletrônica, só que isso é ilegal. A gente foi recomendado fortemente a não fazer isso. Então, a gente não tinha uma ferramenta, a universidade poderia comprar um sistema de assinatura digital, que poderia ser, por exemplo, pelo CIPAC, mas o aluno, infelizmente, não tem como assinar pelo CIPAC. O professor, sim, o aluno, não. Então, a gente ficou sem saída. E a única forma de, hoje, a gente obter uma assinatura digital, que nem é assinatura, né? Mas uma garantia é através do próprio envio, do e-mail, enfim, o envio das atividades
elas funcionam como uma validação, uma assinatura que o aluno enviou àquela atividade, que serve de avaliação ou de presença. Com relação ao diário de classe, normal, como sempre, né? Envia, né, tanto o diário de classe pelo SIGA como envio é igual como sempre foi. Não sei se eu consegui responder tudo, Osmar. Se ficou claro ou se... Não, conseguiu. Obrigado. Foi isso que eu tinha pensado inicialmente, porque daria uma segurança jurídica, né, para a universidade, para nós, para os alunos, uma assinatura digital. Mas depois que eu pesquisei um pouco, eu vi que poderia ser e é inviável, né, isso fazê-lo do ponto de vista, né, como é que seria feita essa logística, né, para os alunos assinarem. Então, realmente, eu creio que uma das... Pode falar agora, vá. Não, Desculpe. um exemplo disso é o ESO. Por exemplo, a gente tem muito aluno que está fazendo ESO nesse momento, certo? E o que é que acontece? Vocês sabem que o ESO tem aquele termo e que a gente tem que assinar. A gente, o supervisor, o professor, a universidade, o aluno, enfim, a empresa tem que assinar. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem hoje uma ferramenta? Então, para suprir a demanda da universidade toda para a prova, seria impossível. Para a ESO já é bem menos, que são poucos alunos que vão fazer, quer dizer, poucos não, né? São muitos alunos, mas mesmo assim é uma comunidade bem menor. Mesmo assim, a gente não conseguiu. A universidade não conseguiu, até o momento, fazer aquisição de um programa que a gente consiga legalmente validar assinaturas dos alunos, dos servidores e de uma empresa fora da instituição. E a gente está fazendo meio PDF, mandando de um para o outro, né? Que é um sistema meio arcaico, mas é uma forma jurídica validada pela instituição. Então, quando a gente foi construindo o PLE, tudo isso foi surgindo e a gente foi mandando para o jurídico. Tanto que antes da validação, passou no jurídico, voltou para a gente teve que refazer um capítulo inteiro do regulamento, porque o jurídico não aprovou, para depois a gente mandar para a consulta pública, para depois passar nos conselhos. Então, foi um vai e vem danado. Isso que vocês receberam foi um produto de muito vai e vem de jurídico, de procurador institucional, da parte pedagógica, aluno envolvido, professor, técnico, enfim, né? Foi um processo realmente muito desgastante, cansativo. Era domingo a domingo para a gente concluir isso, para começar o PLE. Ok, obrigado. Eu estava pensando aqui uma forma talvez de comprovar, não é, a execução das provas, ou avaliação continuada ou a prova final, né? Haja vista que a primeira e a segunda VA não são obrigatórias, né? Essa avaliação da maneira mais na forma antiga, né? Não é obrigatório, você pode avaliar continuamente, seria a comprovação via AVA. Né, já é uma comprovação do aluno você realizar uma prova via AVA, porque é um sistema da universidade, então você teria uma coisa oficial, né, dentro do próprio sistema. Então foi isso que eu pensei inicialmente, foi dessa forma que eu trabalhei. Né, eu já vi que eu não trabalhei de uma maneira, não fiz VAs, eu avaliei os alunos continuamente, né, e para aqueles. E as avaliações eram feitas, não é? As atividades eram feitas via AVA, porque se tornava o envio oficial, né, estaria no sistema, e a prova final também. Então, isso é uma opinião que eu gostaria de passar para todos, e muito obrigado pelos esclarecimentos, Dani. Um abraço. Osmar, o problema é que quando a gente fez uma pesquisa agora do PLE, não sei se vocês participaram, né? Professores e alunos. Nessa pesquisa, a gente pergunta qual foi a plataforma que os professores usavam, estão usando, vai até o D6 da pesquisa. Quem não respondeu aqui, puder responder, eu fico grata, assim, porque é a partir dessa pesquisa que a gente vai conseguir, inclusive, modular a retomada para 2020.1, que provavelmente vai ser híbrida, né? A gente está construindo ainda, inclusive tem vários representantes da UAST, né, que vão trabalhar com a gente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, nessa pesquisa, assim, já por cima, eu te garanto que pouquíssimas pessoas utilizaram o AVA. A grande, massiva representação dos professores utilizaram o Google Classroom como ferramenta.
Mas é uma opção boa, Osmar, com certeza. É uma pena, né? Eu utilizei o Ave e eu gostei muito dos relatórios dele, né? Você sabe em tempo real se o aluno está presente, se não está presente. Você sabe, você tem como vasculhar toda a vida do aluno, né? Do ponto de vista, digamos assim, acadêmico. E eu, particularmente, eu gostei muito e ainda vou continuar utilizando nesse semestre 2020.4. Né? Então, obrigado, né? Nada. Beleza. Antes de passar para o André, sempre lembrando essa questão de diário, se por acaso vocês escolherem também fazer pelo caderneta eletrônica, tá? Então não precisa mandar o diário para ninguém, tá? Porque já fica registrado no próprio sistema, tá? Então, só lembrando aí também. E se caso vocês escolherem mandar o diário, né, normal, aí mandar, como o Dani falou, para o apoio e tal, o diário. Tranquilo? Agora eu quero passar a palavra para a Andréa para fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos novamente. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Eu, na verdade, também tenho essas dúvidas próximas ao professor Osmar em relação ao SIGA. Quando eu fui fechar a caderneta, eu fiquei com dúvida em relação às faltas dos alunos, porque já que não era obrigatório ele participar das atividades síncronas, então eu só botei falta para aqueles momentos de atividade que contava pontos, certo? Então, para fazer a caderneta eletrônica, eu pensei, não vou poder fazer, porque como é que eu vou colocar faltas por mês, se a gente está trabalhando em semana? Então, eu optei em fazer por papel, coloquei lá as presenças e as faltas dos alunos, e nas atas eu fiz a minha rubrica, indicando que o aluno participou, e enviei por e-mail. Só que eu acho que eu fiz uma coisa que não era para ter sido feita. Eu eu retirei os alunos do ambiente. Então, por exemplo, eu não fiz terceira VA, eu fiz só 2 avaliações e a final. Então, o aluno que ia fazer a final ficou na sala de aula virtual ainda. Os que tinham passado ou reprovado direto, eu já retirava do ambiente virtual, que era o Google Sala de Aula. E aí, depois que eu fiz isso, eu retirando tudo que ele enviou, não está mais. Então, eu não tenho arquivado nada mais. Foi uma loucura feita. Agora não tem mais o que fazer. Né? Como eu não tinha essa orientação, o que fazer com essas avaliações? Porque, teoricamente, na prática, a gente guarda, né? No apoio didático, no presencial, que nem está mais guardando. A gente devolve aos alunos e o que sobrava que a gente levava para o apoio didático. E da forma remota, eu não vi em nenhum lugar no PLE que a gente deveria armazenar, né, esses comprovantes das provas, né, dos testes que os alunos fizeram. Então, no meu caso, eu perdi tudo. Por quê? Eu retirei os alunos da sala, ficaram só 4 alunos para a final. E quando eles fizeram a final, 3 passaram, 1 reprovou na final, eu também retirei e vou usar o mesmo ambiente, agora só mudando as datas. O que é que você diz em relação a isso? Andréa, o Google Classroom, quando o aluno envia, porque assim, existe uma diferença do Google Classroom, porque você está utilizando o e-mail institucional, não é isso? Pronto. Existe uma forma de... Eu estava, inclusive, hoje com o pessoal da STD, que é NTI, eu fico sempre dizendo isso, porque nem todo mundo decorou ainda, que NTI não existe mais, agora é STD. Eles vão fazer uma ampla divulgação aí e tal, para poder se apresentar melhor e mostrar o que é que eles estão mudando, enfim. Mas a gente que tem o uso e-mail institucional, para essas ferramentas do Google, qualquer ferramenta, a gente pode criar site no Google, a gente pode... E esse material, ele fica de uma forma armazenado, por ser institucional, pela universidade comprar o pacote. Então, eu vou ver com o STD como que isso fica armazenado e qual é o sistema que eles utilizam. Porque eu sei que fica, que a gente tem uma forma de armazenamento para o e-mail institucional, tá? Aquele que você tinha e você migrou. Não um outro e-mail pessoal que você tenha do Gmail. O e-mail institucional que foi migrado.
Esse, sim, a gente tem uns ups, assim, algo a mais do que o e-mail pessoal, um pacote completo pela universidade. Pois é, porque eles tiravam as fotos e anexavam na atividade. Como eu não fiz pelo formulário do Google, eu fiz o formulário para eles responderem a prova, mas toda a parte de resolução, eles tiravam a foto e colocavam dentro da atividade. E aí, quando eu tirei os alunos, com certeza foram juntos. De qualquer forma, quando você já tinha mandado, você já tinha colocado as notas e a presença. De qualquer forma, o fato de você fazer isso já certifica tanto a questão da presença quanto a questão da nota do aluno. Isso aí é uma garantia. Igual a gente, quando a gente coloca as notas e a gente vai no apoio didático presencialmente, a gente não precisa obrigatoriamente entregar todas as atividades, né? Lá no apoio didático. Então, de qualquer forma, já está garantido. Mas aí eu não vou mais fazer dessa forma, porque é melhor guardar todos os documentos virtuais. Sim. Então, foi uma experiência que eu estou passando aqui para o grupo, porque foi uma maneira que eu pensei inicialmente para não mandar a final para todos os alunos, porque aconteceu em outro momento que eu tinha mandado e o aluno que não poderia fazer recebeu também a atividade, porque foram para todos que estavam ali naquela disciplina. Então, eu tirei os alunos para ficarem só os alunos da final, receberem a prova final. Mas aí depois eu perdi todas as atividades, depois que eu já tinha retirado. Mas aí é um aprendizado, né, para quem for também atuar aí. Obrigada, Dani. Nada. Pronto. Drauzio, pode falar. Na hora que eu ia comer pipoca. Brincadeiras à parte. Né? Presencial. Não, o que a Andrea falou agora exatamente, eu tinha pensado como eu ia fazer. E aí eu resolvi não apagar meus grupos, né? Isso para depois eu perguntar a Dani diretamente, não apagar meus grupos, nem do WhatsApp, e muito menos zerar os alunos nas salas que eles já estavam. Eu vou abrir novas salas de aula, é isso que eu vou fazer, vai dar trabalho, mas é isso que eu vou fazer, porque eu vou ter que ter isso registrado, né? Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer. E eu estava realmente pensando se ia tirar os alunos ou não. Então, pelo depoimento agora de André, eu vou manter, vou fazer novas salas e também vou fazer novos grupos no WhatsApp, porque, querendo ou não, a conversa fica lá marcada, né, com atividades, enfim. Dani, o que eu queria perguntar diretamente é a situação dos alunos, né, entre aspas, que foram reprovados, por exemplo. Como esses alunos realmente ficam, né? Porque para eu poder explicar agora, nesse no 20.4, né, porque eram questões que os alunos perguntavam demais no 20.3 e eu ainda fiquei com algumas dúvidas em relação a responder se eles seriam reprovados, se não seriam, né, enfim. Queria saber como é que realmente vai ficar essa situação em relação a eles. Quando eu estou contextualizando as respostas, porque eu acho importante que vocês tenham o conhecimento de como foi a construção. Eu acho legal vocês entenderem. Quando a gente estava construindo o PLE, uma parte dos professores e dos alunos achavam que a gente não deveria contar a reprovação. Era um período de experiência, estava todo mundo, o professor e o aluno, se adaptando, né? E que achava que não era um período interessante para colocar reprovação. E outro grupo achava que sim, porque os professores justificaram que ia ter muito trabalho para criar as salas e colocar os conteúdos, e o aluno não ia dar valor, e enfim. Então, ao longo da construção, a gente achou por bem, por maioria, né, a gente não colocar a reprovação para os alunos que fossem contar uma possível condição de aluno acompanhado. Mas para aqueles alunos que tivessem uma reprovação, ao contrário, isso iria contar. Só que, o que foi que aconteceu? Quando a gente aprovou a resolução, como eu falei para vocês, pouco tempo depois, a federal lançou a delas. E na delas,
dizia que eles não iam contar reprovação para nenhum aluno. Se o aluno reprovasse, isso não entraria no histórico escolar. E isso não só tem a ver com a resolução e com o funcionamento do PLE, tem a ver com a vida do aluno ao longo do curso dele de graduação. E isso está relacionado, mais uma vez, ao quê? Ao SIGA. O SIGA, o sistema, o script do SIGA, ele não consegue configurar para colocar presença ou reprovação em um período letivo extraordinário, ou excepcional. Não tem como. A federal não colocou e a gente não consegue mudar isso. O STD não consegue fazer essa reconfiguração. Então, a gente teve que lançar uma nota no meio do semestre, não sei se vocês lembram, no meio do período, informando que nenhum aluno vai ser contabilizado de reprovação. E agora, na atualização da 185 de 2020, saiu isso. Então, não conta. O aluno que foi reprovado, ele não entra a reprovação no histórico escolar. Esse aluno ele vai poder pagar novamente, normal, não entra na vida dele acadêmica. Não entra. Ele pode pagar de novo, enfim. Não entra para aluno acompanhado, não entra para nada. Certo, Dani. Pelo menos agora vai ficar mais claro quando os alunos perguntarem em relação a isso, né? Mas mesmo eles perguntando, eu reforcei, né? Quem se matriculou tinha o comprometimento, né? Enfim, sim, mas teve problemas de existência por causa de emprego, família, ou seja, esse período está sendo de mudanças para todo mundo, né? Inclusive, no calendário, um acordo que a gente fez com a comissão imensa que a gente criou para construir o PLE foi assim. Então, vamos fazer assim, até tal dia, o aluno pode cancelar sem ônus. Ficou assim. Inclusive, no calendário tinha lá uma data. Acho que era 14 de setembro. Acho que foi essa data. Até 14 de setembro, você pode cancelar sem ônus. Passou dessa data, você continua e está passível para aprovação. No início era assim. Mas aí depois a gente viu que não tinha como. Isso foi muito triste assim, para a gente da comissão, porque a gente trabalhou muito em cima disso. Houve uma discussão, uma participação massiva de alunos de representação estudantil, professores. Então, foi uma coisa coletiva. Essa decisão foi uma decisão coletiva. Mas, infelizmente, por essa questão da configuração do SIGA, a gente não teve como mudar, teve que ficar assim. Estou falando, infelizmente, no sentido de mudar, né? Porque é chato. Você, no meio da construção de um semestre, mudar as regras. Mas, de repente, não sei, né? Eu sou a favor de a gente... eu acho que a gente está passando um período muito complicado, sabe? Os alunos começaram muito empolgados. Só 4 disciplinas, só 240 horas, isso é um absurdo. E agora eu já escuto os alunos dizendo, não aguento mais, só vou me matricular em 2 ou 3, está muito pesado, né? Então, eu estou passando de muita reunião com departamentos, vários departamentos, departamento de agronomia, química, de várias áreas, e é unânime. Os alunos estão muito cansados. Os professores, então, nem se fala, né? Está sendo bem pesado. Então, a gente tem que entender que é um momento que realmente a gente precisa refletir quais são as regras, né? Para a gente não tornar um período desastroso em vez de construtivo. Certo, Dani. Obrigado. Não. Beleza. Alguém tem alguma outra pergunta, algum outro questionamento a fazer? Acho que não, né? Mas eu tenho algumas perguntas, tá, Dani? Que a gente coletou de outros alunos, do pessoal. Aí uma das perguntas eu acho que tá meio associado, acho que a resposta está bem associada com essa questão do SIGA, né? Eu acho que foi até o Diego que falou. Mas algumas pessoas perguntaram, eu queria que tu reforçasse, será possível reduzir o número de ofertas, né? Porque eles achavam, por exemplo, gostando de limitar, né? Da disciplina, da vaga por disciplina, né? No caso. Da vaga. Da vaga, não. Não pode reduzir o número de vagas por disciplina. O que existe é uma limitação de vagas com relação à quantidade ofertada já prevista no próprio PPC. Agora, numa situação extrema, né, existe um diálogo entre a gestão e o professor para saber se o professor concorda com aumentar esse número de vagas. Mas não é nada impositivo, existe um diálogo. Agora, limitar, por exemplo, a disciplina tem 40 vagas, o professor, não, só quero 5, não pode. Beleza. Uma outra coisa que o pessoal ficou em dúvida em relação às aulas práticas. O que é que conta, o que é que não conta, o que é que aceita, como realizar. Nesse momento agora, a gente tem algumas áreas que foi possível realizar aulas práticas. Então, na química, a gente tem experimentação química, que existem vários programas que são utilizados e validados como prática.
Nos cursos de BSI, licenciatura em computação, bacharelado de ciência da computação, também tem uma carga horária muito alta de atividades práticas, porque eles lidam com isso o tempo todo. Inclusive, independente da pandemia, já se fazia. Para os cursos de pesca, veterinária, zootecnia, agronomia, esses cursos das agrárias, ou esses cursos que realmente exigem uma quantidade de aula prática que não dá para fazer de forma virtual, a gente está elaborando agora um semestre, a retomada do 2020.1, contemplando essas ações de aula prática, junto com a gestão superior no sentido de logística, estrutura, logística, para poder atender essa demanda. Senão a gente vai travar os cursos que tem aula prática, né? Isso a gente está, inclusive, trabalhando agora. Ótimo, Dani, muito bom. Uma outra coisa, teve até uma conversa boa, no caso do grupo da gente, lá do WhatsApp, que foi essa questão das atividades síncronas, assíncronas, e aí tem professor que só fazia só o vídeo, né? Presencialmente síncrono e não ofertava. Aí eu queria que tu comentasse um pouco na PLE, né, o que está previsto de fato e o que é que tem de recomendação em relação a essas atividades síncronas e assíncronas. Eu acho que um dos maiores, assim, falando bem abertamente para vocês, acho que um dos maiores demandas dos coordenadores, estou falando, né, em termos de alguns professores também, mas os coordenadores, foi justamente essa questão de síncrono e assíncrono, de como é que os professores prepararam as aulas. Vocês sabem que tudo começa pelo plano de ensino, né? O professor envia o plano de ensino, ele vai dizer como é que são as aulas e quais são as aulas, são assíncronas, síncronas. Pelo regulamento e a resolução, a gente preza, de preferência, que a maioria das aulas sejam assíncronas, e é isso que está escrito lá no regulamento e na resolução. Mas se o professor optar só por aula síncrona, não é recomendável, mas ele pode fazer isso, ele pode contemplar isso no plano de ensino. Agora, ele tem que ter a consciência, né, de que essa metodologia, né, de ensino-aprendizagem que ele for utilizar, a prática pedagógica que ele for utilizar para a aula síncrona, não pode prejudicar o aluno, porque é um momento que o aluno ele tem que estar sincronizado, né, tem que ser uma qualidade de imagem e de som razoável para que o aluno consiga... E nem sempre a gente sabe muito bem que isso é possível. Em vários momentos, nas minhas aulas, caiu a conexão, não é só o aluno, né? A gente também está passivo a esse tipo de situação. Então, o que o professor tem que ter o maior cuidado é que nessa questão de aulas síncronas, ele não prejudicar o aluno nem em frequência, nem em conteúdo. Por que eu falo conteúdo? Porque muitas vezes o professor está dando aula e o aluno cai. Se o aluno cai, ele não tem como voltar, ele perdeu o conteúdo. Então, o professor tem que garantir essa aula gravada, né, para que o aluno possa acessar em outro momento e não se prejudicar. Então, essa é toda a recomendação que a gente via, né, da PREG. Inclusive, a gente mandou uma circular, no meio do semestre, a gente enviou uma circular explicando sobre isso, porque teve vários professores que deu todas as aulas síncronas e simplesmente não repassava o conteúdo, não gravava o conteúdo, não mandavam material sobre aquela aula que foi abordada, nem vídeo, nem material didático. Isso aí realmente não contempla o que é o PLE, que é o período letivo excepcional, né? Massa, Dani. Deixa eu te fazer agora outra pergunta, né? Na PLE, previa cursos livres, né? Prevê. Aí Oi? Repete. Prevê curso livre. Prevê, né? Aí eu queria que tu explicasse, para quem não saiba, de repente, o que vem a ser esses cursos livres, que é que a gente pode entender de fato que vem a ser na prática, e aí se ele se interessar e achar que dá para ofertar, como é que ele faz, se tem que montar algum plano, como é que funciona esse processo de oferta? Essa oferta de cursos livres, né, ela é opcional para os docentes. Então, se o docente, de preferência, é que ele oferte disciplina, mas se ele quiser ofertar curso livre, tudo bem. A intenção é ele ofertar um curso livre de um ou mais módulos que ele tem interesse, certo? Ele vai fazer um plano como se fosse um plano de aula, né? Um plano de oferta do curso livre. Ele vai submeter esse curso livre à unidade acadêmica, no caso daí, né, o departamento, e vai ser homologado. E aí ele desenvolve. Aí, só que o curso livre, ele... vocês não perguntaram, mas eu vou logo adiantar essas questões, né?
o professor ele oferta o curso livre, certo? Passou no CTA, foi aprovado, ele oferta o curso livre. A carga horária dos alunos e do professor são duas coisas distintas, tá? A carga horária do professor, ele vai receber através de uma declaração de Kátia, no caso aí, da diretora da unidade. Ela faz uma declaração que isso vai servir depois para promoção e progressão. Ou se o professor tiver estágio probatório, né, para os relatórios dele. E no caso dos alunos, toda a parte de inscrição dos que vão participar, né, dos alunos, certificado dos alunos, é de responsabilidade do professor. Se a gente tivesse o SIGA-A, seria possível a gente implementar ele dentro do sistema, fazer a matrícula, fazer tudo, e tudo isso sair pelo SIGA-A. Existe um módulo lá que se chama SIGA Eventos. E aí, nesse módulo, se consegue fazer tudo isso. Mas, infelizmente, a gente está trabalhando com o SIGA e o SIGA não tem esse módulo. Então, o professor vai ter que ser responsável pela inscrição dos alunos, pelo certificado dos alunos, caso eles, né, queiram certificar, mas a do professor é de responsabilidade do diretor do departamento ou da unidade. Então, no caso, antes de passar a palavra para a Fábio, em relação, então, só fechando essa questão do curso livre, então ele tem que abrir um processo, né? Um plano de ensino desse curso e tal, mostrando tudo, que vai passar pelo CTA, né? Vai ser avaliado, e aí ele é responsável por montar a estrutura da sala, né? Da sala virtual, dos recursos. Decidir qual é a ferramenta que ele vai utilizar, tudo. Uhum. Beleza, e aí ele também depois vai ter que ver uma forma de ofertar, né? Os certificados, as coisas, né? Que garanta, inclusive, né, curso livre pode, inclusive, pessoas de fora da instituição podem também cursar. É um curso livre, é um curso aberto. Uhum. Mas que também vai ter... O professor consegue uma declaração que, de repente, consegue comprovar, né? A atividade que está desenvolvendo. Inclusive, está saindo agora uma instrução normativa, uma resolução que fala sobre isso, sobre a carga horária de professor nesse período do PLE. Porque, veja, teve professor que decidiu não ofertar disciplina, a gente já está entrando em outro assunto, né? Mas tudo bem. Vai ter professor que não ofertou. Imagino que na UAST, não sei se todos os professores ofertaram, mas a gente tem realidade de que em alguns departamentos apenas 50% ofertaram disciplina e outros 50% não ofertaram. Então, aí, como é que fica essa questão da carga horária dos professores, né? Então, aí vai depender muito se ele se ele ofertou curso livre, né? Se ele não ofertou curso livre. Então, existem pontuações, está se trabalhando nessa resolução que está sendo construída, em pontuações para o curso livre, por exemplo, entendeu? E o professor pontua. No caso de progressão, promoção. Beleza, Dani. Então, vamos passar agora para a Fabinha. Fabinha, pode fazer a pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Fabinha. Oi, Dani, tudo bom? Tudo Olha bom. só, perguntar coincidiu exatamente com o que você acabou de falar. Era exatamente sobre isso, assim, porque no primeiro PLE eu não ofertei disciplina, né? Aí agora eu estou ofertando as minhas duas. E ontem um aluno estava até comentando aqui que achava que esse semestre teriam mais opções, né? Mais professores iriam aderir, né? Já que já passaram por esse ajuste. Aí eu queria saber, assim, a gente não vai ter nenhum prejuízo caso não oferte disciplina. Ou então, assim, como é que fica a nossa imagem de professor, né? Quando a gente tem uma obrigação de dar aula e simplesmente não quer, não dá. Como é que você... assim, Fabi, não é bem a área da PREG, né? Essa parte é mais da Progeste. Mas eu sei que eu entrei em contato com a comissão que está construindo essa resolução de carga horária nesse período do PLE e trabalhou todas essas questões. E o que eles conversaram comigo é o seguinte: a partir do momento que sai na resolução, certo? A gente tem uma resolução que regulamenta o PLE e informa que é opcional para o aluno e para o professor, significa dizer que isso exibe o professor, né, da responsabilidade sobre essa questão da carga horária. Então, a resolução ela é bem clara, né, sobre essa questão de ser opcional, e o professor está resguardado com relação a isso, né? Então, agora sim, o professor ele não só dá aula, ele tem que fazer pesquisa, administrativo e extensão.
Então, o professor ele continua com as atividades dele normal. O professor vai ter que estar envolvido com o projeto de pesquisa, orientando o aluno, tem que estar envolvido com o projeto de extensão, tem que estar, né, de uma certa forma, trabalhando nos cargos administrativos, MDE, CCD, CTA, COA, enfim, todos os cargos que a gente pode participar, porque tudo isso conta como carga horária, atividades, né, desenvolvidas pelo docente. É porque no relatório que a gente preenche, né, tem as atividades fora a sala de aula, né, é como se fosse um complemento, né, mas teria que ter a carga horária em aula e o restante que a gente coloca ali dizendo que está fazendo. Aí eu fiquei bem preocupada, né, no primeiro semestre, porque eu não ofertei, mas aí eu vi vários colegas que também não ofertaram, e eu pensei como está acontecendo comigo, né, eu vi, bom, eles não sabem mexer no computador, né, nesses programas, estão aprendendo para no próximo semestre ofertar. E o que a gente viu que não foi isso o que aconteceu. Aí eu fiquei preocupada, assim, é mais pela imagem que a gente está passando, sabe, de não dar aula, porque parece que extensão, pesquisa principalmente, não aparece muito, né? Parece que a gente só trabalha quando realmente está dando aula. Mas essa resolução que eu te falei, que eles estão trabalhando, não tem número ainda porque é uma minuta, né, de resolução, não foi aprovada. Eles estão trabalhando com esse aspecto aí. A gente acabou de chegar. Tá, ok. Obrigada, Dani. Nada. Beleza. Passa agora a palavra para o Osmar. Osmar, pode fazer a pergunta. Oi, Dani, eu voltei novamente. Ô, Dani, voltando em relação à entrada das notas no SIGA, né, isso me preocupa muito. Eu fiz a avaliação contínua, né, então, como sabemos que tem entrada primeira, segunda, terceira e prova final. O que foi que eu fiz? Né? Como eu avaliei continuamente, essa minha nota dos discentes, eu coloquei na primeira VA. Como não houve a segunda VA, eu repeti a nota. E como a terceira VA não é obrigatório, né, e não ocorreu, eu coloquei falta em todo mundo, porque o que vale é a média entre a primeira e a segunda VA. Né? E a prova final eu entrei com a nota natural, a nota real dos alunos, né, que foram para a prova final. Eu agi corretamente? Tem alguma indicação da PREG em relação a isso? Na terceira VA, algumas pessoas elas optaram por colocar a média da primeira e segunda, uma média entre a primeira e a segunda VA. Porque aí neutralizava, na verdade, é como se não tivesse ou feito. Como se tivesse feito. E aí, ou colocar o F, sem problema. Porque no PLE a gente prevê o primeira e segunda VA, a gente não prevê a terceira VA. Agora, exato. A nossa resolução é uma resolução que ela regulamenta isso, né? Então, se o aluno ele solicitar uma obrigatoriedade de uma terceira VA, a gente não precisa fazer realmente a terceira VA. Mas a gente estava prevendo no PLE só a primeira e segunda VA. Eu acho que não tem um problema, não. Pelo menos não nas outras unidades e na sede. Eu acho que os alunos e os professores foram contemplados com essa parte, né, da questão das notas e das... Certo, porque nós temos outras resoluções, né, mas a resolução que está balizando o PLE era a resolução agora, né, a 185. E como não tinha nada em relação a isso, né, então é naturalmente pensado, né, que você poderia repetir a nota, uma terceira VA não era obrigatório, então você colocaria F e a prova final entraria com a nota natural, né, do aluno. Isso. Então tá ok. Exatamente. Não é? Tá ok, então tá bom. Então obrigado, né? Deu, vai que é tua. Eu ia falar e o tio começou a falar aqui. Mas eu acho que vai. Deixa ele falar. Vai, o que você quer falar, meu filho? Quer ver tua filha? Tem filha, rapaz? Não, eu disse que eu ia começar a falar e meu filho, Otinho, começou a falar aqui. Mas é isso, só para fazer, porque já estamos aí com adiantada hora também, né? Só para fazer, Alain, a memória. Ainda quer falar?
Fala aí. Vai lá olhar se elas chegaram. Tá bom. Ele fala bem direitinho, né? Tá bom. Não, é mais para fazer uma fala de fechamento mesmo, Alan. Agradecer a Dani, agradecer aos colegas que estão aqui até agora, agradecer a todos que participaram. O Alan trouxe lá no início do ICEPEP, né, a motivação para esse encontro, levantar essa bola. Eu acho que o Alan não deixou ela cair, ele foi o responsável por organizar esse ICEPEP. Eu estava bem desmotivado, confesso, e ele levantou a bola, organizou, não deixou a gente passar esse semestre, mesmo que excepcional esse período, não deixou passar sem esse encontro super importante. Então, a gente trouxe inicialmente a visão dos discentes, o diretório acadêmico, trazendo esse panorama da volta para casa, né, Drauzio, de alguns alunos que começaram a trabalhar, das metodologias empregadas pelos docentes, do risco do ensino e aprendizagem nesse momento, da saúde mental e da importância dos acordos, né, entre os docentes e discentes, na comunicação, né, Caio? Então, trouxemos também no dia de ontem a visão docente com uma apresentação muito bacana da Andrea, trazendo a experiência dela e essa inquietação, né, que o Marco bem pontuou hoje da Andrea, sempre buscando, né, o melhor. Trouxemos a visão do Osmar, do Drauzio, principalmente. E no dia de hoje o Hernandes trouxe esse conceito de engajamento, foi bem importante também, e o dia de hoje foi mais motivador também. Diga. Está escuro, é? É a luz do poste. Acenda a luz da sala? Você não sabe acender? Pronto, acenda lá. Aí trouxe esse engajamento, as trilhas da aprendizagem, né, online, mapa da turma, trazendo algumas técnicas, empatia também importantíssima, curadoria, enfim. E aí o Marco, né, trazendo os fundamentos, bem importante esse aprofundamento, né, mesmo que seja no campo teórico, do desenvolvimento proximal, horizontalidade, da mediação, interlocução, de mediar essa comunicação e aprendizagem, e dessa reflexão sobre as avaliações, né, que se aprofundou na fala do Caio, nos provocando ainda mais a reflexionar sobre esse processo de inclusão digital. Eu acho que caiu uma ficha para mim no dia de hoje, dessa importância, porque hoje de manhã mesmo, os alunos, às vezes, eles não sabem navegar, cara, na internet. Isso caiu, essa ficha para mim hoje. Esses nativos digitais que a gente achava que já é super craque, não são, né? Tem dificuldade de acesso ainda, a gente está falando disso. Então, a gente está falando de um papel importantíssimo que o Caio trouxe, essa reflexão do papel da universidade na inclusão digital desses alunos da Interlândia, né? Que o nosso amigo Lirinha do Cordel do Fogo Encantado gosta de chamar o interior como a Interlândia, né? Esse lugar que está conectado, sim, com as capitais, com o mundo, mas ainda não está incluso nesse processo, e a importância da unidade acadêmica de Serra Talhada nesse processo de inclusão digital ali no nosso território, né, do sertão do Pajeú, e da importância disso para a educação e para o processo emancipatório dos seres humanos aí, né, nesse antropoceno, capitaloceno, o que quer que querem chamar. Como seduzir todo mundo, né? Difícil pra caramba, tá difícil, é desafiador, mas é instigante ao mesmo tempo, porque eu acho que o Marco também coloca esse ponto, né? E bota o dedo lá, bicho, se não é para tu, sai fora, né? Porque se isso não te instiga a estar buscando formação, a estar buscando proximidade com os alunos, buscando melhorar, buscando ferramentas, buscando refletir e aprofundar, é outra pegada, né? É outra coisa que esse docente está precisando. Mas agradecer a todos que
estão aqui até agora, que participaram, e agradecer em especial o Alan e a Dani aí no final, que se disponibilizou também a estar aqui e sempre estar junto com a gente. Grande abraço, galera. Valeu, Diogo. Eu queria, assim, eu acho que só para terminar, Dani, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, assim, mas eu acho que para terminar, tu já tocou em alguns momentos, né, do que tá pensando em, tá se planejando, é uma forma de tentar utilizar as estruturas, né, no 20.1, mas o que é que está sendo planejado para essa volta do 20.1, né? O que é que tu já pode adiantar de informação para a gente? Mais uma vez, a gente fez um convite para o sindicato, né, mandou um ofício solicitando a participação do pessoal do sindicato. A gente já teve, ao longo da construção do PLE, alunos de apreciação estudantil, alunos de vários cursos diferentes, bem, né, na construção do PLE, professores, docentes, pedagogas, enfim, né, uma variedade de pessoas muito grande. E agora, a gente já começou o planejamento para a retomada, que a gente está chamando, retomada 2020.1. Como é que é essa retomada? A retomada ela vai ser provavelmente em abril, né, quando a gente vai ter um intervalo aí, depois que finalizar o PLE. Essa retomada, o 2021 está suspenso, então seria a retomada de 2020.1, e a gente pensa nela de uma forma híbrida, né? Uhum. Como eu falei para vocês, a gente tem alguns cursos que estão travados por causa de carga horária de atividade prática, de aula prática, e logo, lógico, que com todo cuidado e e também pensando nessa questão da pandemia, né? A gente também está com muito cuidado para construir isso junto com o pessoal de infraestrutura, né? Já que a gente pensa uma parte da retomada presencial. Então, tudo vai ser desenhado de forma coletiva, pensando também nessa questão da estrutura, já que a gente pensa na volta presencial de uma parte de alguns cursos e alguma parte da carga horária. Eu acho que de novidade é isso para a retomada de 2020.1. Vocês são bem-vindos para construir junto. Da UAST já tem um pessoal, tem técnico, tem professor, né? A gente está fazendo convite a coordenadores que queiram se integrar ao grupo, todo mundo muito bem-vindo. Quanto mais pessoas a gente tiver e representações de unidades, melhor, porque a gente consegue trabalhar de forma mais plural, né, mais coletiva. E eu acho que é isso, assim, eu não posso nem falar muito, porque, na verdade, a gente começou essa semana, né, a pensar de como seria esse retorno e a criar o grupo. A gente ainda está criando o grupo, que vai ser o mesmo grupo que trabalhou para o PLE, só que com mais pessoas, tá? Então, eu queria também dizer que eu estou muito feliz, né? Eu sempre acho que é o terceiro encontro que eu tenho, assim, com o pessoal da UAST, eu adoro, me chamem mais vezes. Essas perguntas que vocês estão fazendo, não acumulem, não. Todo mundo tem meu WhatsApp, manda para mim no meio de qualquer dia, qualquer hora, pode mandar o WhatsApp. Dani, estou com uma dúvida aqui, o que é que tu acha? Né? Se eu tiver conhecimento, se eu conseguir responder, a gente está junto aí, né? Estou totalmente à disposição. Diogo e Alan sabem disso, quer dizer, todos vocês sabem disso, né? Mas eu estou só reforçando aqui. Massa, Dani.